O que o Estevão está ali de pé daquele jeito ali? Me fala. O que ele está ali de pé? Está nada, ele quer vir orar pela mulher dele. Porque eu falei, pastor, é eu que oro pela minha casa, pastor. Eu falei, tá bom, cavalo, vem. Porque nós somos igreja família, né? Está de obreiro hoje aí e quer abençoar a esposa dele. Amém? Irmãos, estenda suas mãos para cá. Nós queremos abençoar a Anne. Ela está aqui na condição de autoridade, de diaconisa mesmo. Que Deus, eu sei que ela se preparou e Deus também colocou algo no coração dela. E isso vai vir de encontro ao meu coração e ao teu coração. E você pode ter certeza que a palavra ministrada nessa noite, através da serva do Senhor, vai quebrar tudo, todo o ataque, todo engano do diabo que está tentando te desmotivar, te abater, para colocar algo novo no teu coração. Então, fica aí, em nome do Senhor. Amém. Pai Santo Poderoso, o Senhor sabe muito bem que a vida da Ariane tem me edificado nesses primeiros dias que nos conhecemos, Senhor. Sim, Pai. Ela verdadeiramente vive um relacionamento intenso com o Senhor, Pai. E todas as pessoas que se relacionam com ela também, Pai, vivem a edificação, Pai, que ela pode transbordar, Pai, através do Teu reino, Pai. Sim, eu tenho uma mulher que edifica a minha casa, Pai. Então, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha usá-la poderosamente sobre a nossa igreja, Pai. Com ousadia, autoridade, Pai, discernimento, sensibilidade do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. E sobre a igreja eu te peço também, Pai, toda a distração, Pai, tudo aquilo que possa tirar o foco, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, através da vida da Ariane, Pai, que nós venhamos receber, Pai, não só receber, Pai, mas ao sair dessas portas, Pai, praticarmos, Pai, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus. Abram aí a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 1. Vai guardando aí essa palavra, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos ler a respeito do nascimento de Jesus. E entender aquilo que o Senhor tem para o nosso coração hoje, amém? Primeiro, olha aí para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso, dá paz. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que escolhe quem quer sentar do lado? Que já chega assim, fala, quero sentar do seu lado, já sai correndo. Quem mais? A gente tem o hábito, né, de chegar, de procurar a pessoa que a gente tem aquele chamego, aquela intimidade, aquela vontade de estar perto. E aí a gente já chega como? Aleluiado, feliz que você está aqui, né? E dá aquele abraço e senta para receber junto ali, com comunhão, com amor. Então, gente, tem pessoas que já vêm até no meu mercado aqui. É sempre a mesma coisa. Mas fala algo comigo. A gente faz isso porque existe em nós intimidade com o nosso irmão, né? A gente faz isso porque a gente olha para o nosso irmão e a gente tem prazer em estar com ele por algum motivo. A gente não faz isso à toa. Porque se é aquele irmão que a gente não conhece muito, a gente fala, faz irmão, né? Faz irmão, tudo bem? Dá ali um abraço. Mas aí a gente vai lá, irmão, você tá bom, meu Deus, como você tá? Me conta você como é que foi lá. E já vai no assunto, né? Mas fala comigo, a intimidade é produtiva. Mais forte, gente. A intimidade é produtiva. A intimidade é produtiva. É desafiadora. E revela para nós os propósitos de Deus. Amém? Ter intimidade significa que nós permitimos ao outro estar confortável na nossa presença, certo? E aí a gente vai vivendo e construindo níveis de intimidade, né? O nível máximo de aproximação emocional e física, isso é intimidade. Quando alguém se sente extremamente confortável em compartilhar algo com a gente, em dividir algo com a gente, né? Então nós temos aquela intimidade emocional que você se importa com aquela pessoa, com o que ela está sentindo, você sabe, porque vocês compartilham um com o outro como que está o dia a dia, quais são os projetos, quais são os sonhos,
né? Aqueles mais achegados, que tem aí uma das suas características de linguagem do amor toque, enche de beijo, de chamego, de abraço, de aperto, não é? Porque existe uma intimidade nesse sentido também. E a intimidade, ela nos dá a capacidade de discernir o outro através de um olhar, de um posicionamento. Por exemplo, o dia que eu chego aqui, a Nariquim está mais calada, eu falo alguma coisa tá errada. Porque é uma alegria sem fim. Então, quando a pessoa está um pouco mais introvertida, porque nós temos já uma intimidade com o jeito da pessoa, a gente sabe que algo está fora do lugar. Então, a intimidade, ela gera esse nível de aproximação. E eu vou falar sobre esse tema hoje. Amém. Eu vou falar sobre o que nós geramos num lugar de intimidade. Amém? Amém. Aleluia. E para isso a gente vai ler o texto lá de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo expô-la, envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor lhe dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele livrará o seu povo do pecado. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Imaginando esse contexto, imaginando essa história, vamos viajar um pouquinho para lá e se coloquem agora como personagens desse momento. Maria engravidou antes que coabitasse com José, antes que eles tivessem um momento de intimidade, que fisicamente é o nosso nível máximo de intimidade, né? Diante disso, José bolou um plano para deixá-la, sem que ninguém soubesse, simplesmente porque ele não queria que ela fosse envergonhada. Ele não queria que Maria fosse exposta. Imagina como seria escandaloso quando todos soubessem que ela estava grávida e que eles ainda não tinham tido nada, né? Que eles estavam aguardando até o momento correto. E simplesmente ele, com a integridade dele, porque até então vocês perceberam um detalhe? José decidiu não expor Maria antes do anjo falar com ele. José decidiu não envergonhar Maria antes que Deus mandasse um anjo no sonho dele avisando para ele que ele poderia ficar com ela. Porque aquele filho era um filho gerado pelo Espírito Santo. A intimidade dele com Maria, a cumplicidade, a integridade fez com que José a honrasse mesmo no cenário de dor. Então, o nosso primeiro ponto aí, a intimidade gera honra. Amém. A intimidade de Maria com Deus a fez ser a escolhida para gerar o seu filho. Uma vez que a gente sabe que Deus ele não se manifesta num ambiente onde não existe fé, correto? Sim. Então, provavelmente, Maria acreditava na profecia que rolava lá através do profeta Isaías naquela época de que nasceria de uma virgem aquele que levaria os nossos pecados. Que viria o Salvador. E ela simplesmente foi honrada com esse presente. Só que existia um outro ponto. Maria foi honrada com esse presente, mas e José nessa história toda? Como ele estava se sentindo nesse momento?
Ele estava se sentindo desonrado, ele estava se sentindo traído. Afinal de contas, ele sabia que aquele filho não era dele. Se ele não estivesse se sentindo totalmente frustrado, traído, você acha que ele estaria ao ponto de planejar ir embora e deixar Maria para trás? Não. Ele simplesmente estava disposto a sair. Mas quando Deus manda o anjo até ele crê. E aí ele passa de um sentimento de traído para um sentimento de honra, de poder cuidar do Filho de Deus. Vocês estão entendendo que a gente está falando sobre o que a intimidade faz nesse lugar? A intimidade te faz pegar aquilo que parecia desonra e transformar em momento de honra. Aquilo era completamente desonroso para aquela família. Mas José, primeiro ele foi íntegro. Primeiro ele se posicionou em não querer envergonhar e ele não se importou com a dor dele. Ele não se importou com o que ele estava sentindo, porque não são os cenários que determinam qual é o nosso posicionamento, porque a princípio não se negocia. Aleluia. Simples assim, princípio não se negocia. Aleluia. E José era íntegro. Mas nós olhamos para a nossa vida hoje e muitas vezes quando estamos feridos, a primeira coisa que a gente faz é recuar. Porque a gente está ferido. É difícil honrar no momento da dor, não é difícil? Porque eu tenho o direito de ficar magoado. Porque eu estou no meu momento. E aí eu faço o que eu quero na minha vida, não. Porque princípio não se negocia. Então a sua intimidade com Deus vai te fazer entender que independente se você está feliz, se você está triste, independente do momento em que você estiver vivendo na sua vida, o seu princípio não pode ser negociado. Então é tempo de honra em todo tempo. E aí o que Jesus fez com esse posicionamento? Primeiro, ele honrou a Deus, porque ele acreditou que foi o anjo que o Senhor havia enviado. Segundo, ele honrou Maria antes e depois do anjo, porque ele honrou a integridade da Maria. E depois que o anjo veio, o que ele fez? Ele poderia pensar, ela já está grávida. A direção não foi para que eu não tivesse nada com ela, foi para que eu tomasse ela de volta. Ele poderia ter coabitado com ela, como diz a palavra, mas ele escolheu honrá-la. Até depois que Jesus nascesse. Então não tem desculpas para mim e para você simplesmente não honrar o nosso compromisso com Deus, as nossas lideranças, o nosso familiar, o nosso irmão, a não ser que essa justificativa seja uma vida sem intimidade. Sim, tá. A não ser que a nossa intimidade com o Senhor ela esteja tão rasa, ou seja, não dá nem para falar, né? Porque se está raso não é íntimo, porque íntimo é tão intenso. Gente, vocês estão com uma cara assim, ó. Glória a Deus. Porque essa palavra é desafiadora. Lembra que no começo eu pedi para vocês repetirem o quê? A intimidade é produtiva, desafiadora e revela propósitos. Então, quando nós estamos diante de um desafio, a nossa cara é exatamente essa. Porque nós entendemos que quando nós vivemos uma vida de intimidade com o Pai, a gente simplesmente não faz do jeito que a gente quer. A gente simplesmente não é movido pelas circunstâncias. A gente pode até ser em algum momento, mas normalmente um cristão que tem intimidade, ele se arrepende. Então, um termômetro para nós aqui é entender se nós temos nos arrependido dos momentos e escolhas que nós temos na nossa caminhada que não refletem uma vida próxima de Deus, que não refletem uma vida perto do Senhor, uma vida que tem intimidade com Ele. Porque a intimidade gera honra. Agora fala comigo. Na intimidade, nós descobrimos o propósito de Deus para nós. Assim como Ele gerou vida no ventre de Maria, Ele gera vida dentro de nós. Gente, isso é muito forte, porque por mais que para o outro pareça loucura, é real para nós. E por mais que para o outro pareça loucura, assim como naquele tempo pareceu, simplesmente quando o anjo foi designado, em sonho a avisar José que aquele era o filho do Espírito Santo, porque aquilo que é gerado na intimidade, por mais que pareça loucura, se torna aceitável quando Deus diz que é e pronto. Então não importa
se Deus tem gerado coisas ou nos dado direções que o outro desacredite. Porque discerne pelo Espírito aquele que tem o Espírito. Então imagina esse cenário. Imagina Maria explicando para as amigas mais próximas. E, gente, ela tinha alguém. Você nem sabe, amiga, eu estou grávida. Como assim, Maria? É do Espírito Santo. Imagina como que era esse cenário. Imagina como olharam. É impossível que Maria tenha vivido isso, não ia falar para ninguém. Aí você fica imaginando assim, como assim? Como será que foi? Como será que foi para eles, né? Como será que foi depois que o anjo falou com o José ali? Como é que será que eles entraram nesse acordo de... E agora? A gente vai falar, a gente vai... Como é que vai ser? Mas era algo delicado. Mas quando Deus gera algo na intimidade e Ele traz isso à tona, por mais que pareça loucura, gente. Decorem isso. É aceitável simplesmente porque Deus diz que é e ponto. Porque nós vivemos pela fé. E é assim que tem que ser. Ou seja, fruto da intimidade é aquele que caminha por fé. É aquele que nessa caminhada entende e tem como revelado os propósitos de Deus para nós. Deus, Ele sempre justifica as coisas que Ele tem gerado em nós. Por que Ele tem a obrigação de justificar alguma coisa para nós? Nenhuma. Ele só justifica para nos fazer entender para onde nós vamos, o que nós vamos fazer com aquilo que Ele gerou na nossa intimidade, e assim o propósito dele é cumprido. Em Maria, Ele gerou um filho, certo? Mas em José, Ele gerou a certeza de que aquele filho era de Assim o propósito foi cumprido, certo? E aí qual era o propósito disso tudo? José simplesmente desistiu de deixar Maria e assumir o seu papel de pai. E aqueles que foram designados para ser mãe e pai de Jesus foram, independente do que aconteceu lá no começo, independente de como é que foi que iniciou toda essa história, independente se por algum momento José teve frustração. Vocês já estão entendendo que é independente das coisas que aconteçam, aquilo que é determinado pelo Senhor, se você tomar posse, acontece, porque José ele poderia simplesmente ter falado, foi um sonho na minha cabeça. É porque eu estou muito chateado, foi um sonho na minha cabeça. Não, mas ele simplesmente acordou, tomou posse daquilo, tomou Maria de volta e seguiu. Ele escolheu tomar o lugar de pai. Aleluia. O sentimento que antes era de tristeza, de frustração, simplesmente foi substituído por honra. Imagina o sentimento que eles passaram a ter depois dos dias de tempestade, depois dos dias que descobriu a gravidez, depois que passou aquele momento. Imagina o sentimento de honra quando começou a cair a ficha deles, o que estava acontecendo. Porque na intimidade é isso que acontece. Então, se você não tem tido direções do Senhor para a sua vida, reflita sobre isso. Porque na intimidade a gente precisa entender os propósitos de tudo. Eu estou me lembrando de um exemplo. Na verdade, eu me lembrei desse exemplo vindo para cá. Teve um dia, sabe, vocês conhecem o cruzamento aqui da Nordestina com a Moacir Dantas? Tem um posto de gasolina ali e tudo. Eu estava indo para a igreja, eu congregava na igreja ali do lado. Eu estava naquele cruzamento, eu olhei para um lado, olhei para o outro e para cá. E o farol estava verde para eu passar. Eu dei um passo. Quando eu dei um passo, Deus gritou no meu ouvido, para! Eu voltei. Gente, no que eu voltei, surgiu um carro, não sei da onde. E se eu tivesse um passo à frente, ele teria me levado. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse pare na rua que eu vi para atravessar, ele simplesmente tinha o propósito de salvar a minha vida. Então entenda as coisas que o Senhor te fala. E assim como José simplesmente tomou posse e reagiu, assim como ali, naquele momento eu entendi o Senhor gritando para mim, pare, eu voltei. O propósito foi cumprido, e o propósito naquele momento era salvar a minha vida. Como vocês acham que eu cheguei no culto? Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Eu fui atravessar a rua, e Deus mandou eu parar, e o carro passou, e eu ia morrer, mas eu estou aqui, obrigado Deus. E foi uma adoração, uma coisa tão maravilhosa, porque quando a gente entende, a gente escuta a voz de Deus, não existe nada que possa ultrapassar essa sensação de quando a gente entende a voz do Senhor. Por isso que
é muito inimaginável pensar em um cristão que não escolhe viver uma vida de intimidade, que simplesmente escolhe entender os propósitos da sua vida pela oração, ou pela revelação da palavra que vem de outro, ou pela profecia, pela palavra de conhecimento que é lançada de outro. Hoje o desafio aqui para você é comece a produzir uma vida de intimidade. Yes. Que seja um tempo de não apenas reproduzir aquilo que nós recebemos, mas que aquilo que nós recebemos sirva para nos impulsionar. Amém. Que a gente chegue na nossa casa e fala, Deus, eu quero falar comigo. Deus fala comigo. E eu comecei a pensar a respeito desse negócio de Deus falar comigo. E eu me lembro que lá no começo eu falava, Deus, como é que é esse negócio de todo mundo, Deus falou comigo? E eu não escuto nada. E aí eu lembro que eu pegava e sentava falando, eu não vou sair daqui enquanto Deus não falar alguma coisa comigo. Gente, esse foi o começo. Porque a vida de intimidade, ela se constrói um tempo. Ou esse irmão que você chegou querendo abraçar e sentar do lado, simplesmente você construiu uma vida de intimidade com ele do dia para a noite. Muitas vezes, essa intimidade é provada. Assim como foi provada essa intimidade lá de Maria e de José. E muitas vezes a nossa intimidade com Deus é provada quando os desafios vêm e a gente não vive pela fé. Quando as situações difíceis vêm e a gente é dominado pela nossa emoção e esquece completamente que em nós habita um Espírito que produz fruto de vida, que faz com que a gente cale a nossa boca mesmo querendo falar, que faz com que a gente caminhe mais um pouco mesmo cansados. É isso. Uma vida de intimidade vai totalmente na contramão daquilo que a gente consegue explicar com facilidade. Porque às vezes a gente está sorrindo, mas para o outro a gente devia estar chorando. Mas como se explica uma vida por fé? Uma vida por fé se vive. Mas só entende isso aquele que deseja viver uma vida de intimidade. Só entende isso aquele que não se preocupa em simplesmente fazer parte, mas que deseja chegar todos os dias diante do Senhor e falar, Deus, fala algo comigo. E as coisas acontecem. Eu comecei um emprego novo. Todo mundo sabe que comecei um emprego novo. Aleluia! Vou contar, pastor, esse testemunho uma hora, não agora. Mas essa semana eu tive um momento muito difícil. Ju, vou te acessar, amiga. Porque eu ganhei ali, ó. No dia, né? No sábado. E aí teve um momento que eu parei, tava um caos. Um monte de complicação. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Aí na hora, você acessa quem? Nos momentos mais difíceis, você acessa quem? Aquele que você tem intimidade. Você vai falar com Deus, você vai falar com seu marido, você vai falar com seu pastor, você vai falar com sua mãe, você vai falar com aquele seu melhor amigo que te instrui segundo a palavra. Eu fiz o quê? Saí correndo na minha mesa, entrei no banheiro, dobrei o meu joelho lá no banheiro e falei, Deus, o Senhor me colocou aqui. Eu preciso saber como faz isso, como faz isso, como faz aquilo. Por favor, me ajuda, porque até o final do dia eu tenho que ter isso resolvido. O Senhor me colocou aqui, Pai. Então eu estou te pedindo, me ajuda. Gente, até o final do dia está tudo resolvido. Como? Me explica. Não sei. Aleluia. Simplesmente porque a resposta vem. Yes. Mas quando a gente não tem intimidade, a gente esquece de acessar o outro. Quando a gente não tem intimidade, nos momentos difíceis, a gente esquece de que existiria alguém ali que, se a gente tivesse investido o nosso tempo, o nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa dedicação, nós poderíamos contar naquele momento. Isso conta para os relacionamentos, mas isso conta principalmente com a nossa vida em Deus. Amém? Amém. Então, assim como Maria, assim como ele gerou em Maria um filho, e em José ele gerou a certeza que aquele filho era de Deus, e o propósito foi cumprido, entenda logo de uma vez qual é o propósito do Senhor para que ele seja cumprido em algumas situações. Às vezes nós estamos em um momento e ficamos, Deus, como assim? Deus, e agora? Deus, e agora? E às vezes Deus está gritando coisas no nosso ouvido, né? E nós não ouvimos. Fala comigo agora, a intimidade gera zelo em nós. A intimidade gera zelo em nós. Aquilo que é íntimo é guardado com zelo, certo? Ou você conta o seu segredo para qualquer um? Não.
Não. Ou você, por exemplo, deixa as suas anotações, o seu celular, com mensagens pessoais ali, em cima da mesa lá no restaurante, a hora que você levanta para ir lavar a mão lá no banheiro. Não. Você sai contando as coisas da sua vida para qualquer um que te pergunta? Não. Porque aquilo que é íntimo é gerado com zelo. Deus, ele escolheu uma virgem e não uma prostituta para gerar o filho dele. Eita. Deus escolheu algo que representava algo puro. Ou seja, ele quer uma casa limpa para morar. Porque Maria gerou o filho por 9 meses e eu e você carregamos o Espírito Santo até o fim. E qual é o lugar que nós vamos preparar para ele? Qual é o lugar? Qual é o lugar que nós temos preparado para o Senhor? Ele quer uma casa limpa e não um coração sujo, imundo, pelo pecado, que a gente simplesmente deixa às vezes de renunciar, porque ninguém está vendo, porque acha que tudo bem. É isso. Ah, porque eu tenho dificuldade nessa área. E vai assim, porque eu tenho dificuldade nessa área. Passando, meu querido, para toda dificuldade tem uma saída com o Senhor. Para todo pecado tem um escape do Senhor. Mas a gente só entende isso no lugar da intimidade. Porque o Senhor fala, vai por aqui, filho. Aí não, filho, não vem pra cá. Não, agora para. Não, agora fecha o olho. Agora não vem, agora fala. É bem assim. É assim que a gente resiste no dia mal. É assim que a gente prepara um lugar para aquele que habita em nós encontrar o espaço que ele merece. Encontrar o lugar que é devido para ele. Maria foi casa por Jesus por 9 meses. E nós somos casa do Espírito Santo até o fim da nossa vida. E se nós somos casa, nós precisamos do que, gente? Dar um fruto. Porque o Espírito Santo gera um fruto em nós. Então, se a gente guarda com zelo a palavra, se a gente guarda com zelo o nosso coração, para não pecar contra ele, se a gente guarda cada direcionamento, cada conselho, isso vai nos limpando. Isso vai nos fazendo o quê? Abandonar as práticas do velho homem que vivia uma vida escravizada do pecado. Porque hoje nós somos livres. Hoje nós temos aquele que muda e move tudo em nós. É algo que todos nós sabemos, mas nem todos vivem. É algo que na casa do Senhor é falado do dia que a gente põe o pé, até acho que o último dia que a gente viver. Mas mesmo assim, nem todos vivem. Porque a intimidade, ela é desafiadora. Porque a intimidade revela propósitos. Mas ela também produz. E nesse produz tem que produzir o fruto do Espírito. Ou seja, aquilo que é íntimo, que você zela tanto, você não vai dar um fruto? E esse fruto vai ser qual? Você vai ser bondoso na hora que você tiver que ser. Você vai refrear a sua língua na hora que você tiver que refrear. Maledicência? Não. Fofoca? Não. Deixa pra lá. Eu vou gritar porque eu sou estourado, porque eu sou colérico. Mas o Espírito Santo controla a colérico. O Espírito Santo controla a sanguínea. O Espírito Santo controla aquele que ainda está num processo tentando romper com as situações. Mas precisa existir em nós um empenho para que essas coisas recebidas sejam guardadas com zelo, senão elas vão automaticamente para o lixo e não vai haver fruto. E aí, depois vai passar o tempo e vai falar assim, acho que vocês já ouviram, né? Alguns irmãozinhos falando assim. Alguns irmãozinhos falando assim, por que só na minha vida não acontece? Porque ano após ano. Por que acontece na vida de todo mundo? 15 anos da igreja. E ainda 15 anos você não está querendo ser tratado nessa área. 15 anos você tem o mesmo posicionamento errado. 15 anos você não tem fidelidade nos dízimos e nas ofertas. 15 anos que você vive em desonra na vida da sua liderança. 15 anos que você se posiciona do mesmo jeito. E o fruto do Espírito não se torna evidente. Amém? Vamos lá. A intimidade, fala aí. A intimidade Dá acesso a lugares que só quem é íntimo acessa. Exatamente. A intimidade, ela dá acesso a só aqueles que é íntimo.
lugares que não vai ser para todo mundo. Tem lugares que não vai ser para mim nem para você se a gente não estiver numa postura de intimidade. Porque a gente não entendeu onde é para chegar. É. José ele não acessava Maria intimamente, de maneira física. Mas Deus tinha acesso para gerar na Maria, de forma sobrenatural, o filho. E por que ele não teria acesso a mim e a você? José era limitado ali naquela situação, mas Deus podia gerar o que ele quisesse. Então não importam as limitações, importa um coração que crê diante de um pai que realiza. Importa um coração entregue no altar diante daquele que pode curar, que pode transformar, que pode direcionar. Importa um coração de filho que é ensinável diante daquele que tem as instruções de vida. E aí o Senhor pode gerar tudo em nós. Maria não acessava José intimamente, mas o anjo do Senhor acessou o seu coração e gerou nele a certeza de que ele deveria ficar. Por que ela não acessava ele intimamente naquele momento? Quando você está chateado com alguém, você quer abrir o coração, você quer falar? Você se fecha. Vocês acham que José está lá, a melhor pessoa do mundo para conversar com Maria? Ele estava se sentindo traído. Por mais que ela estivesse tentando explicar, foi necessário que Deus mandasse um anjo. Então, gente, vocês estão entendendo que independente da situação que esteja diante de nós, Deus pode acessar cada um dos nossos corações e gerar aquilo que estiver ligado com a vontade dele para que a gente cumpra o propósito dele estabelecido. Ele estava fechado para ela. E quantas vezes nós estamos fechados diante de algumas situações que nos feriram? Dá até para entender naquele primeiro momento, deu aquela chateada, você não quer. Mas esse momento serve para você se ali pro seu cantinho, fechar sua porta e falar: Deus, no meu caso, tá, gente, que sou sanguínea, que hoje consigo ser mais dominada pelo Senhor, mas no meu caso, Senhor, eu quero falar isso. Aí eu aprendi que eu ia lá e desabafava tudo com Deus, tudo que eu queria falar. Aí eu saía tão ligada, eu falava: agora eu não preciso falar, agora eu vou ter domínio próprio, e agora tudo bem, agora eu vou agir diferente do que eu agiria pela minha impulsividade. E aí eu gero algo diferente. Amém. Porque aquele que tem intimidade consegue acessar um lugar que o íntimo acessa. Yes. E para alguns é desaforo você chegar e desabafar coisa com Deus. Não, soberano Deus e eterno Pai que está nas alturas. Entende? Mas quando na verdade Ele está olhando para nós e falando: vem aqui, vem, você está cansado, você está sobrecarregado, vem que aqui tem alívio, vem, fala aqui para mim. Isso não é novidade para nós, mas no dia difícil, às vezes a gente é tão roubado. E aí a gente erra. Mas a gente tem acesso que a intimidade dá para o filho. Yes. Zele por aquilo que Deus confia em você na intimidade, até que se cumpra o propósito pelo qual Deus te entregou. Amém. Maria e José, eles zelaram e cuidaram de Jesus, até que chegasse o momento em que ele cumprisse o papel para o qual Deus o enviou aqui. Qual era a caminhada? Como será que era, né? Jesus fez 15 anos a Maria, será que vai ser acontecer alguma coisa? Fez assim. Imagina como seriam as dúvidas do momento, os sentimentos, as emoções. Mas existiu o zelo. Eles fizeram o papel de cuidar. Então as coisas que Deus entrega para nós no lugar de intimidade, zele, não esqueça. Porque se Deus falou que vai te dar um emprego assim, e você esquecer, você não vai nem lembrar de glorificar o Senhor depois. Você não vai nem lembrar depois que aquilo foi uma promessa que Deus te fez e Ele está cumprindo. Quantas coisas será que você já esqueceu? Porque não guardou no lugar de intimidade. Quantas coisas será que você já deixou passar? E Deus estava gritando ali no seu ouvido e você escolheu um caminho ruim, difícil, errado. Porque você não zelou por aquilo, não colocou e não levou para o seu lugar de intimidade. Mas existe para nós esse lugar. E aquele que se considera filho e não desfruta é tolo. Aquele que se considera filho e não se permite viver esse cuidado de pai, desculpa, não sei nem se você pode ser considerado filho.
Porque para todo filho tem um lugar na presença do Pai. Yes. E a gente não está falando de um pai natural que às vezes rejeita. A gente pode falar isso com propriedade porque é o nosso Pai que está de braços abertos para nós o tempo todo. Yes. Amém? Amém. E a intimidade também gera certeza. Fala aí mais uma vez. A intimidade gera certeza. José ele se posicionou após Deus mandar um anjo em sonho falar com ele. Que aquele era o filho gerado pelo Espírito Santo. Você só vai viver o sobrenatural de Deus quando você acreditar naquilo que Deus disser, por mais estranho que aos seus olhos naturais possa parecer. Imagina quando José acordou daquele momento e falou, ué, como assim esse filho é do Espírito Santo? Imagina ele tomar café mudo, assim, calado. Será? Como assim esse filho é do Espírito Santo? Às vezes Deus gera coisas, nos dá direções que a gente precisa levar para um âmbito de fé muito grande. Porque senão a gente não desfruta daquilo. Senão a gente pega algo tão precioso, algo que a gente orou e buscou por tanto tempo. Você fala, não, acho que não é para mim. Ixi, acho que é coisa da minha cabeça. Nossa, se fosse a minha vez agora, hein? Nossa, ia ser bênção. E às vezes era a sua vez, você só não tomou posse. Você só não tomou posse daquilo. A gente só vive o sobrenatural de Deus quando a gente pega tudo, por mais estranho que às vezes aos nossos olhos naturais possa parecer, e guarda num lugar de fé, e alimenta num lugar de fé, numa vida de consagração, numa vida de entrega, de jejum, de leitura, de compartilhar com o Senhor. Gente, não tem problema em vocês perguntarem para o Senhor, Pai, o que o Senhor acha disso? Às vezes eu fico imaginando assim, as coisas assim que eu já falei para o Senhor, assim, orações eu fico imaginando, meu Deus, o Senhor acha? O Senhor pensa? Mas, sem intimidade a gente não tem discernimento, certo? Certo. E sem discernimento, a gente não tem como ter certeza. Ou seja, você vive uma vida de dúvida. Quando a gente tem uma herança de filho, quando a gente tem tantas promessas para nós, se a gente não tem intimidade, não tem discernimento. Sem discernimento, gente, a gente não tem certeza de nada. Às vezes não tem certeza nem da própria salvação. Porque a intimidade passou tão longe que às vezes a gente não tem certeza nem disso. Mas a intimidade, ela é desafiadora, ela é produtiva e ela revela propósitos. Então fecha os seus olhos aí. Fecha os seus olhos e pensa agora na última coisa que Deus falou com você, que mais tocou o seu coração. E eu não estou falando da boca de ninguém aqui. Eu não estou falando na boca de ninguém que orou por você e te disse algo em específico. Eu estou falando de algum momento em que o Senhor falou com você algo no seu íntimo e aquilo você falou, uau, Senhor, eu te entendi. Senhor, eu te percebi. Senhor, eu te ouvi. E se nada agora vem na sua mente, é tempo de você rever as suas posturas. Se nada agora veio na sua mente, é tempo de você se questionar se você tem vivido uma vida próxima de Deus. Porque o que o Senhor tem para nós é um lugar de honra. O que o Senhor tem para nós é um lugar de filho, daqueles que têm certeza das coisas que o Senhor fala, daqueles que têm certeza dos lugares que pode acessar em Deus, daquele que tem certeza que zela em tudo aquilo que o Senhor entrega para nós e que entendeu através de tudo isso os propósitos do Senhor para nós. Amém? Pode abrir os seus olhos. Eu não vou perguntar quem se lembrou ou quem não, mas eu te desafio, de acordo com a sua resposta, ou se empenhar muito mais para ouvir muito mais, ou ir para um lugar de arrependimento e falar, Pai, me mostra o que tem de errado. Pai, me mostra o que tem de errado, porque eu não tenho conseguido te ouvir ou te entender. Eu te desafio a ir para esse lugar, de buscar muito mais. Ou porque você tem entendido e precisa de mais. Ou porque hoje você se deu conta de que até agora, talvez você tenha reproduzido muito mais do que produzido diante do Senhor. E o Senhor nos chama para um tempo de produzir diante dele. Independente de medo, frustração, dúvida, sentimento de ser pequeno demais. O Senhor tem algo para nós, que a gente só vai acessar
se a gente for para o lugar de intimidade, para o lugar de filho. Amém? Deus abençoe.